Bom dia. Tudo bom? Como estão? Prontos para essa sexta-feira? Fechar essa semana? Preparados para a próxima semana de prova? Né? Agora já estamos em outubro, né? Caramba! Quem diria, né, gente? Passou. Eu também acho, Alanis. Foi rápido demais. Apesar dos pesares, né? De ter sido momentos complicados e tudo mais. Mas até que passou rápido. O problema é que ainda não resolveu, né? Esse que é o problema. Muito bem. Vamos ver se vai entrar mais alguém agora, senão a gente já começa a fazer a correção. Vamos lá. Estamos aqui na página 469, no qual a gente estava vendo sobre como que funciona uma associação de resistores, né? Nós estávamos falando na aula passada sobre a associação em série, né? E aí, o que que a gente falou principalmente? Vamos dar uma relembrada aqui. Algumas das informações principais que a gente levantou sobre uma associação em série. A gente primeiro viu, né, como é que isso aqui está montado, né? Os símbolozinhos que representam esse circuito, né? Então, isso aqui é uma bateria. Aqui nós temos 3 resistores, né? Que são lâmpadas, na verdade, neste caso, né? E aqui está dizendo para a gente a tensão elétrica nesse circuito e a resistência de cada resistor. Aí, o que nós descobrimos aí sobre uma associação em série, né? Nós vimos que na associação em série, a gente tem uma coisa chamada de resistência equivalente, que significa a resistência que teria se nós não tivéssemos 3 resistores, e sim fingindo que fosse um resistor só, tá? E aí nós percebemos que, para a gente calcular essa resistência equivalente, numa associação em série, basta eu somar as resistências de todos os resistores que estão ali presentes, né? Então, neste exercício, esse exemplo que a apostila deu, eu tinha aí 3 resistores, cada um com a resistência de 2 ohms, né? Então, para saber a resistência equivalente, bastava somar os 3 aqui, descobrindo então que no circuito eu tinha 6 ohms de resistência equivalente. A partir dessa informação, a gente consegue descobrir também quanto que é a intensidade da corrente elétrica, né? Se eu sei a resistência e se eu sei a DDP, a tensão elétrica, eu consigo, aplicando a primeira lei de Ohm, descobrir aqui a intensidade da corrente elétrica. Neste exercício, o I era igual a 2 amperes. E aí a gente pode também calcular a tensão elétrica em cada um dos resistores. E aí eu vou perceber que na associação em série, a tensão elétrica, a DDP, ela é dividida para cada um dos meus resistores. Então, se eu tenho 3 resistores, eu estou dividindo a DDP em 3. 4, 4, 5, 5, 2, 2, por aí vai. Então, em conclusão, aqui a gente sabe que quando eu tenho resistores associados em série, né, a resistência equivalente vai ser calculada a partir da somatória da resistência de todos os resistores. A intensidade da corrente elétrica é igual no circuito todo e que
a tensão elétrica é dividida pelo número de cada um dos resistores. Tá bom? Essas são as informações mais importantes aqui, porque depois nós vamos comparar com a associação em paralelo, que vocês já viram também, né? E aí, ao comparar com a associação em paralelo, nós vamos ver essas diferenças, tá? Mas vamos então primeiro responder aqui as nossas atividades que a gente tinha deixado para casa, inclusive. Vamos lá. A número 1 diz assim: você tem condições de resolver a situação proposta antes da atividade experimental 1. É possível acender 3 lâmpadas de 3 volts com apenas uma bateria de 9 volts, proporcionando uma iluminação adequada e sem danificá-las? De que modo? E aí? Como eu poderia fazer para ligar, né, três lâmpadas, cada uma delas com uma tensão, né, de 3 volts, utilizando apenas uma bateria de 9 volts e tendo elas uma iluminação boa, né, e sem que elas queimem? O que eu posso fazer? Já que elas têm 3 volts e a minha bateria tem 9 volts, né? O que eu poderia fazer aqui para poder iluminar as lâmpadas sem queimá-las? Vocês estão pensando? Era para ter feito em casa esse. E aí? Montá-las em um circuito em série fechado. Sim, exatamente. Se eu monto elas num circuito em série, eu acabei de falar para vocês que a tensão elétrica, a DDP, ela vai ser dividida igualmente nessas nossas 3 lâmpadas, nos 3 resistores, né? Cada lâmpada, se são 3 e eu tenho 9 volts, 9 dividido por 3 é 3, né? Então, cada lâmpada vai receber exatamente 3 volts, né, de DDP. Dessa forma, elas vão acender corretamente, tá? Então, vamos escrever isso aí. Então, vamos lá. Opa. Eita. O que é isso? Nossa, que estranho. Para que as lâmpadas de 3 volts funcionem adequadamente, gente, o que é isso? Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo esse barulho? Não, né? Sim, nossa, muito estranho. E nenhuma delas queime, podemos associá-las à bateria de 9 volts em um uh, em um melhor, podemos associá-las em série, né? Fica mais fácil de entender. Associá-las em série à bateria de 9 volts. Neste caso, a tensão elétrica será dividida entre as 3 lâmpadas, recebendo cada uma 3 volts. Lembrando que a gente viu, né, que quando a gente tem uma tensão dividida, né, muitas vezes o que pode acontecer é que o brilho da lâmpada, né, diminua, né? Quando isso acontece quando essa lâmpada não está recebendo toda a DDP que ela precisa para poder brilhar no seu máximo, né? Por isso que o exercício pede, inclusive, para a gente para que elas brilhem adequadamente, né? Então, se eu tenho essa, nesse caso dá, né? Porque eu estou fornecendo 9 volts, ok? Vamos pro próximo aí.
Não se esqueça que, nesse caso, a corrente elétrica é a mesma para todos os pontos, tá, do circuito. Na associação em série, a intensidade da corrente elétrica não muda. O que vai mudar vai ser a tensão, vai ser a letra U e não a letra I. Vamos ver, então, vocês estão entendendo isso. Número 2, considere o seguinte circuito. Então, eu tenho aí uma tensão X, U, né, que eu não sei qual que é. Aí eu tenho 3 resistores, né? O resistor 1, resistor 2, resistor 3, tá? No resistor 1, ele tem como resistência 2 ohms, o 2, 3 ohms e o 3, 1 ohm. E a intensidade da corrente elétrica nesse circuito é de 2 amperes. Isso aqui não vai mudar, não se esqueça disso, porque está em série, ó. Estamos vendo, ó, é um caminho só. Então, isso aqui está associado em série. Dá para ver porque é um caminho só, né? Não tem mais de um caminho. Então, vamos lá. Agora, o que ele quer que a gente calcule? Letra A. Qual é o valor da tensão elétrica aplicada em cada resistor? Muito bem. Não se esqueça, acabamos de falar que a tensão elétrica, quando é em série, ela se divide nos 3, né? Então, se eu calculo cada um deles, eu vou conseguir descobrir qual é a tensão elétrica total. Vamos lá, é muito fácil esse. Ó, em R1, vamos olhar para o R1 primeiro. A tensão elétrica é a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Ele já te deu a resposta. Portanto, então é R1 vezes I. Então portanto, U é igual, o U1, né? É igual a R1. R1 é 2. I também é 2. Bota um 2 aí. 2 vezes 2, eu aprendi que era 4. 4 o quê? 4 ohm. Eu preciso pegar o ohm aqui de novo, que eu sempre esqueço que tem que deixar copiado porque vai precisar usar. Espera aí. Inserir. Símbolo. Ohm. Pronto. Oh, é verdade. Obrigado. Eu acostumei tanto de ter que buscar o ohm que eu quero colocar o ohm. Sim, é volts, porque é tensão. Tá certo? Volts. Obrigado, Melissa. Tá certinho. Vamos para o próximo. O 2. O 2. Tem como resistência 3 ohm. E aqui, mas é bom que eu também já estou com um ohm aqui quando precisa escrever. E a intensidade é sempre a mesma, é 2. 2 vezes 3 é 6. Vamos pôr aqui assim já. Então, aqui é 6 volts. E o próximo? Agora é com o terceiro. O terceiro tem 1 aqui. Aqui a intensidade é sempre 2. 2 vezes 1 também é 2. Muito bem. Então, está aí. Nós calculamos, então, a tensão elétrica em cada um dos resistores. Perceba que ela variou em cada um desses resistores. Tá? A resistência de cada resistor... Eu acho que falar resistência do resistor é horroroso. Devia ter dado outro nome, mas tudo bem. A resistência em cada resistor é diferenciada. A intensidade da corrente elétrica é a mesma. Porém, né, então, por conta disso, a nossa tensão elétrica em cada resistor também será diferente, tá? Eu posso descer aqui já para fazer a letra B ou tem alguém copiando o número 1 ainda? E o 2, né, também, porque eu preciso já descer. Pode descer já? Eu gosto que eu recebo tantas respostas de vocês. É assim tão interativo que vocês estão logo cedo. Então tá bom, então vou apagar. Muito bem. O que ele quer que a gente faça agora? Calcule a tensão total fornecida pela fonte do circuito.
Como que eu calculo, então, a tensão? Eu vou somar a tensão que tinha em cada um dos resistores. Muito bem, ainda bem que eu tenho anotado aqui do lado. No resistor número 1, eu tinha 4 volts. 4 volts. 4. No resistor número 2, eu tinha 6 volts. Estou chutando onde estão os quadradinhos. No resistor número 3, eu tinha 2. Vamos ver se eu acertei. Pô, acertei. 4 mais 6, 10, certo? Mais 2, 12. Então, no nosso circuito total, eu tinha 12 volts de tensão elétrica, de EDP. E faz sentido, porque é uma bateria, né? Nós temos baterias várias que são de 12 volts. Então, o total ali no meu circuito eram 12 volts de DDP, de tensão elétrica, representada pela letra U. U. Tudo bem até aqui? E agora a gente vai calcular a resistência equivalente. Obrigado, Melissa. Então, qual é a resistência equivalente? Olha, está te dando já o caminho das pedras. Vamos lá. Os resistores estão associados em série. Portanto, para calcular a resistência equivalente, eu tenho que somar as resistências dos resistores. Eu tinha uma professora que falava resistor. Então, vamos lá. Quais eram as resistências dos resistores? Primeiro era 2. Muito obrigado, Ana. Eu estou olhando aqui porque eu também não tenho desenho aqui para olhar. Melissa. Mas é um jeito antigo de falar dessas coisas. 3. E depois é 1. Vamos ver se eu acertei as posições. Olha, ficou bom. Então, o resistor 1 tem 2 de resistência, o 2 tem 3 e o 3 tem 1. 2 mais 3 é 5, mais 1 é 6. 6. Agora sim. Ohm. Então, a resistência equivalente nesse circuito era de 6 ohm. E agora, se eu tenho a tensão elétrica total e a resistência equivalente, eu posso calcular a intensidade da corrente elétrica. Só que eu já tinha, então não precisa, né? O que foi? Eu pulei alguma coisa? Sim. Calcule a tensão total fornecida pela fonte ao resistor equivalente. Né? Então, agora, lembra que o resistor equivalente é quando você substitui aqueles 3 por um só, fingindo que é uma coisa só. Né? Então, a resistência equivalente no circuito é de 6 ohm, né? Que é a somatória. Então, agora eu vou ver qual que é a tensão de maneira geral nesse meu circuito. Como que eu calculo? Né? É a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. A resistência, nós vimos que agora vamos calcular com 6, né? A intensidade da corrente elétrica não era 2? 2 vezes 6 é 12. 12 o quê? Volts. Bateu com a somatória que a gente fez? Bateu. Então tá certo. Né? Então aqui ele está mostrando... eu não posso falar. Então ele está mostrando isso aqui para você. Por quê? Eu não posso falar, porque a letra E vai perguntar justamente isso. Então, compare os valores de tensão obtidos no B e no D. O que a gente pode concluir? O que eu posso concluir a partir dessa observação? E aí? Nada? Ninguém conclui nada. Eu até já falei a conclusão, não sei por que vocês estão bobeando. Os valores são iguais, tanto calculando pela forma como pela somatória. Sim, mas não é isso que ele quer que você pense. A gente está escrevendo, você, né, Melissa, está escrevendo. Então. Tem 28 pessoas, ou só você respondeu até agora, então...
Eu falei no começo, gente. Bom, a conclusão que a gente pode ter aqui, ó. Como é que eu obtive esse 12 volts? Como que eu obtive esse 12 volts? O que que eu fiz aqui? O que que eu fiz aqui? Qual foi a diferença do que eu fiz em cima para o que eu fiz embaixo? Uhum. Aqui eu vi a tensão, né, em cada um dos pontos, exatamente, em cada um dos resistores que eu tinha. Então, aqui na letra B, é isso aí, Melissa. Eu descobri a tensão aqui do circuito somando as DDPs. E aqui, como é que eu fiz? Como é que eu descobri aqui? Aqui eu descobri a DDP total, né? Como? Pela fórmula? Isso não é uma boa resposta, Lanes. Porque não responde o que a gente quer saber. A fórmula vem de algum lugar, né? Olha só. Pela multiplicação da minha corrente pela resistência total. Isso é o que é a fórmula, Melissa. Mas a questão é muito simples, na verdade, o que eu queria aqui. Você tem que perceber que a gente vai ter esses valores iguais porque em um circuito associado em série, né, com resistores associados em série, a soma das DDPs sempre vai ser a DDP total. Aqui eu calculei a DDP total baseando-me na resistência equivalente. Aqui eu calculei a DDP somando as DDPs em cada um dos resistores. Então, a soma da DDP em cada resistor sempre vai ser igual ao valor da DDP total. Na associação em série. É isso. Simples, né, gente? Na verdade. Então, vamos lá. Os valores são iguais, pois em associação, foi uma vírgula aqui, pois em associação em série, associação em série, a soma das DDPs em cada resistor é igual a DDP total, tá? Então, se você está calculando a DDP via resistência equivalente, ou se você está calculando a DDP via cada um dos resistores, você vai ver que ela sempre vai ser, a somatória vai ser igual a esse valor. Muito bem. Agora, a gente vai ver o outro tipo de associação que nós podemos fazer com os resistores. Tá? Eu acredito também que vocês já devam ter visto isso lá no laboratório, tá? Já viram mesmo a associação em paralelo? Ótimo. Então, a gente pode já resolver essa parte aqui de baixo, tá? Bom, o que que é isso? A gente viu que a associação em série é quando vem uma atrás da outra, literalmente, né? Está todo mundo ligado ali pelo fio, sem qualquer tipo de mudança, né? Um fio liga-se no outro, que liga-se no resistor, que liga-se no outro, né? Ele vem em sequência, bonitinho, né? Eu posso apagar isso aqui? Tá, eu espero mais um pouquinho. E aí eu vou mostrar para você então, para você relembrar, já que você já viu antes, como que fica quando eles estão associados em paralelo, né? O nome já está dizendo, eles vão estar paralelos uns aos outros, por isso que chama-se assim, né? Só que aí nós vamos ter algumas diferenças no que está acontecendo nesse nosso circuito em paralelo.
Vamos lá, então? Posso ir, Alanis? Nossa, eu olhei para o sol, agora não estou enxergando nada. Então, vamos lá. Então, aí ele pediria para a gente fazer esta experiência, né? Uma experiência, então, que nós faríamos essa associação em paralelo. E olha lá o que acontece, né? Então, utilizando as lâmpadas aqui, começando com duas, né? Mas precisa de três soquetes, fio de cobre, né? Alguns pedaços, e duas pilhas com 1,5 V de DDP, cada uma, claro. E aí montaríamos este primeiro circuito aqui em paralelo. Perceba então, ó, eu tenho então um fio saindo aqui de um dos polos da nossa pilha, e aí ele não segue seguindo, é ótimo, né? Ele não vai em sequência já, ligando uma lâmpada, depois ligando a outra. Não. Eu vou fazer um puxadinho aqui, né? Aí eu vou colocar essa lâmpada e ela vai se conectar novamente a este outro fio. Ele continua e eu faço a mesma coisa aqui. Então perceba que este aqui está paralelo a este aqui. Pensando na geometria mesmo, né? Essas duas lâmpadas estão paralelas uma à outra, né? E elas se ligam em dois pontos diferentes. Então, aqui, nesta sequência do nosso fio, que depois eu vou se ligar no outro polo da lâmpada, tá? E aí ele pede, primeira coisa, para a gente observar como seria a intensidade do brilho dessas lâmpadas, né? O que vocês acham? Quando eu tenho aí essa associação em paralelo, o brilho das lâmpadas, ele é igual ou ele é diferente? Eu tenho uma lâmpada que brilha mais, uma que brilha menos, ou elas brilham exatamente iguais? Neste caso, né? Que as lâmpadas têm a mesma DDP, né? Sim, é igual, exatamente. Então, nesse caso, como essas lâmpadas têm a mesma DDP, né? Elas vão brilhar igualmente. Tá? Então, sim, como são lâmpadas com mesma DDP, o brilho é o mesmo. Desrosquei uma das lâmpadas. O que acontece com a outra? Então, quando eu tô lá, peguei e eu tirei uma das lâmpadas do meu circuito. O que vai acontecer com a outra? É justamente isso que eu quero saber, Karen. O que acontece? Isso, ó. A Alanis, a Ana Beatriz, a Melissa, sacaram já. Como aquelas estão em paralelo, não acontece nada, ela permanece acesa. É como se nada tivesse acontecido. Isso que você falou, Karen, acontece lá no circuito em série. Né? Quando elas estão em série, se eu tiro uma das lâmpadas, eu abro o meu circuito. Então as outras não acendem. Né? Não tem DDP mais passando ali, não tem corrente elétrica passando quando eu tiro um dos resistores, quando eu tiro uma das lâmpadas. Aqui, por estar em paralelo, o circuito não abre. Tá? O circuito aqui, neste caso, não vai abrir. É só você dar uma olhada no desenho mesmo, né? Então, olha lá. Vamos dizer que eu... Ai, meu nariz. Ai, já, falta 10 minutos. Vamos dizer que eu desatarrachei essa daqui. Perceba que eu ainda tenho todo o caminho aqui para a corrente elétrica passar, né? Então, eu tenho ainda DDP e tenho ainda a intensidade da corrente elétrica aqui, passando. Por isso que essa lâmpada aqui acende, tá? Eu apaguei a parte aqui, mas tudo bem. Então, o que acontece com a outra, né? A outra permanece acesa. Permanece acesa de mesma maneira. Para não dizer que mudou o brilho. Que não mudou mesmo. Monte outro circuito em paralelo, agora com 3 lâmpadas. Ixi, agora ele colocou mais uma. E aqui ainda temos as duas pilhas, né? Lembrando, então, que as duas pilhas, cada uma tem 1,5 V. Então, elas estão fornecendo para o nosso circuito, né? 3 volts. Não vamos esquecer disso.
Vamos lá. Ah, As 3 lâmpadas apresentam o mesmo brilho? Agora que eu estou com 3 em vez de 2. Muito bem, meninas. É isso aí. As lâmpadas vão permanecer com o mesmo brilho aqui, gente. Lembrando que o brilho está relacionado a DDP que cada lâmpada está recebendo, a tensão elétrica, tá? Se elas permanecem com o mesmo brilho, quer dizer que a tensão elétrica que ela está recebendo é a necessária para que ela brilhe. Lembrando que estamos falando aqui de lâmpadas de 3 volts, tá? Então, aqui, como é que é o brilho? O brilho das 3 lâmpadas permanece o mesmo. Desrosquei a lâmpada B do meio. O que acontece com as outras lâmpadas? Então, agora eu tirei a letra B. Tirei a do meio, hein? O que será que acontece? Já que essa aqui estava no meio. Nada. Muito bem, Melissa. Você não caiu na pegadinha. Não acontece nada, né? Enfim, não é porque está no meio que vai mudar alguma coisa, né? Se eu poderia tirar qualquer uma das 3 lâmpadas ou 2 lâmpadas, a única que ficasse ligada permaneceria acesa e da mesma forma, sem mudar o brilho, tá? Então, o que acontece com outras lâmpadas? Permanecem acesas com o mesmo brilho. Desrosquei a lâmpada mais próxima das pilhas. O que acontece? É a mesma coisa, tá? Ela vai apagar, obviamente, e as outras vão permanecer igual. A gente acabou de falar isso. A lâmpada A se apagará e as outras permanecem acesas com o mesmo brilho. Ele está insistindo para que você não misture isso com o de série, tá? Que é diferente. O DDP continua o mesmo, né? Exatamente, Karen. Em cada um aqui, perceba, já como elas brilham, né, igual, significa que não há mudança na DDP que elas estão recebendo. Mesmo tendo 1, 2, 3, 4, 20 mil lâmpadas. Quer dizer, eu já não sei se vai dar. Mas mesmo assim, ela vai fornecer a mesma DDP para cada uma das lâmpadas. Porque está em paralelo. Posso apagar para a gente fechar isso aqui? O que é possível concluir, então, sobre... Não, Google, eu não quero falar com você. O que é possível concluir sobre a associação em paralelo? O que a gente percebeu, então? As lâmpadas são independentes umas das outras, diferentemente da associação em série. Gostei, Ana. É uma boa resposta. Ou vocês já tinham colocado isso lá antes? Então vamos lá. Vou até colocar o que você acabou de falar. Isso mesmo, Karen. Tá certo. Mas vamos permanecer aqui, só falando isso mesmo. Mas tá certinho o que você falou, tá? Bom, para a gente fechar aqui, vamos só ver um pouquinho mais aqui sobre essa parte da instalação elétrica, né, na nossa casa. Eu vou deixar esse textinho aqui voando para a gente poder ler. Mas só para fechar que você sabia, ó, um pouco mais sobre instalações elétricas residenciais. Nas instalações elétricas residenciais, as tomadas e as lâmpadas de um mesmo cômodo, quarto, sala, banheiro, etc.,
estão associadas em paralelo, para que cada uma funcione de forma independente. Então, como tenho aí, né, as tomadas e as lâmpadas, todas elas vão receber então a DDP igual, já que elas estão ligadas em paralelo. Né? Olha lá, o quarto, o banheiro, a sala, a cozinha, o banheiro até um pouco mais grosso aqui de propósito. Né? E as tomadas também. No entanto, naturalmente, um projeto elétrico é bem mais complexo do que isso. Engenheiros e engenheiras e arquitetos e arquitetas sempre levam em consideração muitos outros parâmetros de projeto, tais como a tensão elétrica disponibilizada pela rede municipal, que pode ser 110 ou 220, a tensão e a potência elétrica exigidas em cada tomada de energia e que condiciona as características do fio e do eletroduto a serem utilizados, além dos elementos de proteção como fusíveis, disjuntores e etc. Tá? Eu, por exemplo, moro num prédio velho, então as coisas aqui em casa tem o tempo inteiro que a gente fica atualizando, porque elas não estavam prontas para os produtos que nós temos hoje em dia, né? Para a exigência elétrica que temos no chuveiro, por exemplo. Então, a caixa que os disjuntores já tivemos que atualizar e precisamos de atualizar de novo, né? Para evitar problema. Quando eu coloquei o meu ar-condicionado finalmente aqui no meu quarto, para poder instalar, teve que fazer todo um esquema lá, onde, por exemplo, eu não posso ligar o chuveiro de um banheiro e aqui ao mesmo tempo, porque eles estão ligados juntos. Senão eu queimo a casa inteira. O bom é que a gente não usa aquele banheiro. Então, gente, perceba que é complexo, na verdade, e precisa ser tudo muito bem planejado antes. Ainda mais hoje em dia. Porém, os prédios novos, né, se você mora em prédio atual, eles já levam muitas dessas coisas em consideração, inclusive até no formatinho das tomadas, né, que foi uma das coisas que nós passamos, né, a mudança aí nos últimos anos, tá? Na volta, né, na segunda-feira, a gente vai ver como que calcula a resistência equivalente para este caso e vamos tentar, então, fazer a atividade número 2 aqui, a 2, né? A 2. Se você quiser já tentar fazer, seria uma ótima ideia, tá? É o mesmo esquema que foi a anterior, só que você tem que entender agora como é que calcula a resistência equivalente. Não é complexo, isso é mais matemático aqui, tá bom? É isso por hoje, então. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não se esqueça que vão começar as provas do segundo bimestre, hein, gente? E que dessa vez é uma prova só. Então vamos nos dedicar. Porque teve um monte de gente que não fez recuperação, né, no ano. Eu fiquei chocado a hora que eu vi. Gente que sabia que dava nota baixa e que não fez a recuperação. Não acreditei. Tá bom? Vai acabar então a gente aqui, se ninguém tem mais nada. Então, até segunda-feira, pessoal. Tchau, tchau.